Fala pessoal, bom, vamos para o exercício 6 da página 19 do livro do James Stewart, né? Cálculo 1. E o exercício 6 pede o seguinte: nessa sessão discutimos os exemplos de funções cotidianas, a população em função do tempo, o custo da franquia postal em função do peso, a temperatura da água em função do tempo. Aí está pedindo para a gente aqui, dê 3 novos exemplos de funções cotidianas que possam ser descritas verbalmente. O que você pode dizer sobre o domínio e a imagem de cada uma delas, dessas funções, e, se possível, esboce um gráfico delas. Bom, a primeira que eu imaginei pegar aqui, vai aparecer a imagem para vocês aí, é um dado, né, lá do Instituto de Meteorologia, né, e aí está o seguinte, mostra a quantidade em milímetros de chuva em BH no ano de 2019. Então, a gente já consegue imaginar um gráfico a respeito disso da seguinte maneira. Vou fazer o desenho do gráfico e a gente acompanha para ver se conseguimos determinar o que se pede na questão. Tá aqui. Fiz o gráfico, e o gráfico ele trabalha da seguinte maneira, né? Aqui nós temos um marco zero, e aqui eu vou determinar alguma escala para esse gráfico na parte inferior, por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 12, por exemplo, que são os meses do ano, correspondente aos meses, certo? E no Y eu vou colocar milímetro cúbico, que é com relação à quantidade de chuva que caiu no decorrer desses meses. Bom, nós sabemos que em janeiro foi 88, em março, por exemplo, foram 135, e em maio 43,2 e assim vai. Então a gente pode trabalhar na casa de aproximadamente aqui 140, que seria o nosso máximo, né? Então a gente coloca aqui 150, só para poder ter uma escala bacana. Então aqui eu coloco aproximadamente 110, aqui vou colocar 100, aqui vou colocar uns 60, aqui aproximadamente 30, até onde está o marco zero. E agora a gente vai demarcar os pontos, certo? Vamos marcar os pontos aqui. Por exemplo, janeiro, que é o mês 1, está computando para a gente lá 88,6 de milímetros de chuva, né? Que foi o volume de chuva lá em Belo Horizonte. Então a gente pode considerar aqui, entre 60 e 100, entre 60 e 100 nós temos 20 a diferença. Então o 80 daria aqui. Então a gente colocando um pouquinho acima para a gente demarcar o 88,6. Beleza? Isso é uma estimativa. Ela dá uma certa eficiência no gráfico. Em março nós temos 135,9. Então a gente vai considerar 135,9 aproximadamente aqui na estimativa, certo? Aí vamos para maio. Maio nós tivemos 43,2. Então maio 43,2. A gente estaria aproximadamente aqui. Depois julho. Julho nós não tivemos nada, nenhum tipo de volume de chuva. Então é zerado no milímetro. No mês 9, setembro, 21,1. 21,1. Vamos colocar que estaria aproximadamente aqui. Beleza. E em dezembro nós tivemos 129,3 de volume de chuva. Então 129,3 em dezembro aqui. Vocês entenderam que até então o que a gente fez aqui foram demarcações dos pontos coordenados de acordo com os dados que a gente tem do gráfico, né? Daqui para cá,
deste ponto para este, deste ponto para este. Aqui já o ponto demarcado, né, porque já está como 0. Deste ponto para este e deste ponto para este aproximado aqui, certo? E isso nos dá uma certa ligação. Agora nós vamos fazer a demarcação do nosso gráfico em si, baseado nesses dados que nós obtemos dessa figura, correto? Do 1 para o 3, 3 para o 5, 5 para o 7, 7 para o 9 e 9 para o 12. Então, não ficou bacana essa transição aqui, mas é basicamente isso. E aí a questão está falando para a gente, né? Se possível, né, a gente esboçar o gráfico. Você pode dizer o domínio e a imagem de cada uma dessas funções. O domínio para a gente aqui, ele está claro, né? Que é toda essa região aqui. Então o domínio para a gente aqui é o domínio dessa função f, que equivale a dizer que é de 0, na verdade de 1 até 12, porque o mês 1 de janeiro até o mês 12 de dezembro. E aí nós vamos aqui analisar a imagem desse gráfico. A imagem de f está entre 0 e até onde que a gente demarcou como seria o 150, mas na verdade não. É sobre o nosso valor máximo perante isso aqui, que é de 135,9. Então, nossa imagem é de 0 até 135,9, que é o valor que a gente conseguiu determinar a partir daqui. Correto? Beleza. Vamos analisar o próximo gráfico agora. Bom, agora seria como se a gente estivesse programando uma viagem para a Disney lá em Orlando e a pessoa queria chegar lá e pegar um tempo bacana para aproveitar a Disney, aquela coisa toda. E aí é o seguinte, né? Aqui nós temos o X, aqui nós temos o Y, tá aparecendo a imagem ao lado aí, falando a respeito da temperatura, precipitação e horas de sol em Orlando durante o ano. Então, basicamente, um pouco voltado igual ao que a gente colocou no gráfico anterior. Aqui eu vou mencionar os meses. E aqui em cima eu vou colocar com relação a horas de sol por dia. Horas de sol por dia, né? Cada um desses aqui. Então, a gente vai fazer mais uma análise aqui e colocar novamente naquela escala. Aqui é 1, vou colocar aqui como 3, aqui como 5, aqui como 7, aqui como 9. E o final, 12. Beleza. Aí tá falando pra mim, o máximo de horas que a gente vai ter é até 10 horas de sol por dia. Então eu posso colocar aqui uma escala bacana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente ocupou o nosso gráfico todinho. Ocupamos nosso plano todinho aqui, a gente já pode começar a estabelecer baseado no dado da tabela ao lado. Em janeiro, vamos fazer aquela marcação dos pontos, igual eu falei. Em janeiro está falando que ele teve 7, em média, né? Que essa é uma média, 7 horas de sol por dia. Então, em janeiro, teve 7.
Aí ele falou para mim que em março teve 8 horas de sol por dia. Março teve 8. Bacana. Em maio, né, que é o nosso próximo ano, ele teve 10 horas de sol por dia. Certo? Em julho, ele teve 8 horas de sol lá em Orlando. E em setembro, 8 horas de sol, se manteve. Dezembro, 7 horas de sol. Correto? Para não poluir o gráfico, eu não vou fazer as projeções, que eu acho que vocês já entenderam muito bem como funciona cada projeção. Correto? Não vou ocupar tanto o gráfico com as projeções aqui não. Vocês já sabem de onde que elas estão sendo interligadas com os valores de x e de y. Vamos ver aqui fazendo a junção dos pontos aqui agora para ver como é que vai ficar a figura do nosso gráfico. Então, nosso gráfico está ficando dessa forma aí. A grosso modo falando, o gráfico seria isso aqui. E aí a questão está nos pedindo para determinar o domínio e a imagem dessa função. O domínio, como a gente já sabe, está todo aqui. Então, o domínio de f vai ser 1 até 12. Bacana. E a imagem, que vai estar toda aqui, de f, vai ser o menor valor que ele conseguiu adquirir aqui foi 7. E o maior valor foi 10. Então a imagem está 7 e 10. Bacana? Para esse aqui também a gente conseguiu fazer uma análise perfeita. Beleza? Bom, galera, então acho que deu para vocês entenderem que a gente consegue... Eu vou citar 2 exemplos. Quero que vocês citem 3 exemplos aí diferentes desses 2 que a gente citou aqui, porque eu vou aproveitar o último aqui só para a gente poder analisar dessa seguinte forma. Tudo que vocês forem efetuar com relação à base do gráfico, vocês já sabem que vocês possuem um eixo Y e um eixo X, certo? Aqui ficam todas as imagens, né, o conjunto das imagens da função, e aqui o conjunto dos domínio da função, correto? E quando vocês fazem a junção dos pontos e conseguem obter uma base do gráfico, o gráfico nada mais é do que te mostrar de forma mais literal tudo que está acontecendo naquele determinado conceito. O gráfico te mostra de maneira mais sucinta se aquilo que está acontecendo, ela está tendo uma precipitação, se está tendo uma crescente, se está tendo uma decrescente, se aquilo aumentou ao decorrer do tempo. Então, o gráfico de uma função ela é uma forma perfeita da gente conseguir determinar algumas situações, ok? Bom, a gente finaliza aqui a número 6. Até a próxima. Quem tiver alguma dúvida, repasse para mim nos comentários que eu estarei respondendo cada um, ok? Até a próxima.